Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gaudio. E está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado por Nathalie Martins. E a Night Fanatic, né, que gravou o episódio com a gente sobre Barbie, agora é a nossa editora. Cara, é uma novidade novíssima. Palmas pra profissional, primeiramente. Palmas pra profissional. Palma, porque agora temos um profissional. Cara, tu esculachou o Marcelo no nível muito grande agora. Eu sabia que tu ia falar isso. Tu esculachou o Marcelo. Mas foi só pra um gancho pro Fábio falar sobre o Marcelo. Só pra explicar, o Marcelo ele continua no projeto, galera, do Enquadrando, ele continua com a gente, mas ele não vai mais editar o podcast. A Nath, profissional no ramo, né, ele edita, por exemplo, o famosíssimo Modus Operandi da Carol Moreira e da Mabê Bonafé. Então, estamos em boas mãos, e isso só foi possível também por conta dos nossos apoiadores. Então, é o Enquadrando crescendo um pouquinho, galera, muito obrigado. Acho que é importante a gente falar, né, Fábio, que isso, né, como você falou, foi graças aos nossos apoiadores. Já é uma coisa que a gente está não só querendo, como precisando fazer há um tempo, né? Precisando de alguém profissional para fazer isso. E já estava há um tempo, o Rodrigo estava dividindo um pouco o trabalho com o Marcelo e tal. Então, assim, estava um pouco puxado pro pessoal. E a gente estava querendo achar alguém legal para fazer isso. E a gente, por acaso, né, em algumas gravações, se deparou com a Nath aí e, pô, foi uma energia que bateu muito a nossa com a dela. E na mesma hora a gente falou, pô, não, a gente achou a pessoa perfeita pra editar o Enquadrando, né? Sem falar que eu acho que ela vai dar um toque que falta a nós aqui, uma visão que falta pra gente, é importante. E nada contra o Marcelo, a gente adora o Marcelo. O Marcelo, né, é nosso BFF também aqui. Mas a vida de todo mundo tava atribulada pra caramba, né? E a gente dá um salto de qualidade aqui do tempo, né? Da nossa gestão de tempo, até pra tentar criar melhor aqui o produto final, né, de vocês. Acho que isso vai impactar também no produto aqui. Acho que vai ter mais tempo pra galera pesquisar, ver o filme. E acho que isso pode ser um ponto positivo também. E o Gabriel, ele não pôde estar presente nesse programa, mas em breve ele volta. Hoje a gente vai falar sobre um filme que se tornou uma das franquias de sucesso no gênero de terror, né? A gente vai falar sobre Jogos Mortais, filme de 2004, dirigido por James Wan, um grande influente no gênero de terror, né? Ele cria histórias de suspense, aterrorizantes, e acabou criando duas franquias muito poderosas no gênero, né? Que é o próprio Jogos Mortais, que a gente vai falar hoje, mas também tem Invocação do Mal, que é uma franquia realmente, né, com um monte de spin-off, a Freira, Annabelle, realmente poderoso. Mas é bem legal, né, cara, a Invocação do Mal lá, 1, 2, eu acho bem legal. São pegadas diferentes, né? O roteiro desse filme, né, é de autoria dele junto com o Leigh Whannell. Eu acredito que seja assim que se fala o nome dele, né? Leigh Whannell. O Whannell, né, ele é ator, produtor e agora também diretor, né? Ele tá no filme aqui, no papel do Eden, que é um dos personagens que começam acorrentados aqui nesse filme, né? E pra quem não sabe, o James Wan, ele nasceu na Malásia, né? Mas ele se mudou muito novo pra Austrália, onde lá ele conheceu o Whannell e eles começaram a trabalhar juntos, né? Então eles têm uma parceria de sucesso, sabe? Muito antiga, tanto na produção de Jogos Mortais como em outras produções também. E até tem uma franquia dos dois que gerou também muito sucesso, né? Que é Sobrenatural, né? De 2010, o filme, né? Que virou uma franquia também. O nome em inglês é Insidious. É importante falar também, o Whannell é um cara multifacetado, né? Ele é ator, roteirista, né? E ele é diretor também, ele dirigiu um filme que é muito bem falado, né? Um bom filme a assistir. Não achei tudo quanto o pessoal fala, mas é um bom filme, que é O Homem Invisível, de 2020. O Homem Invisível, né? Que é um bom filme, legal, que toca recente. nos temas interessantes e bem filmado, assim, uma boa direção dele. Pô, e a carreira do James Wan também tem muitos outros filmes, sabe? Maligno. Ele atua muito como produtor também, né? Na verdade, ele atua mais como produtor do que como diretor, né? Mas... E assim, a impressão é que ele tem uma visão aí do comércio da coisa muito boa, né, cara? Ele tem um feeling mercadológico que é impressionante. Se você pegar os projetos que o cara se envolve, são só lucratividade lá no high. Nossa, o primeiro longa do cara, né, cara? E assim, ele criou um monstro no cinema, no sentido, no bom sentido da coisa, né? Uma franquia enorme, com um excelente primeiro filme, né? Mas que abriu, assim, e ele continua gerenciando essas franquias, né? Depois ele não trabalha mais diretamente na direção, né, e no roteiro, normalmente, mas ele continua gerando. Então o cara tem um feeling mercadológico muito bom aí, né? Pô, realmente. E você vê que ele tem bagagem, né? Porque o Saw, né, Saw é o Jogos Mortais, né? Ele é um filme de terror, né, mas ele tem muita influência, né? Ele tem influência
De cara, assim, eu me lembro de Massacre da Serra Elétrica, né? Do Tobe Hooper, que é muito sujo, né? De baixo orçamento também. Mas, cara, tem, por exemplo, a influência de Seven também. Eu vejo muito Seven nesse filme aqui. Não, o James Wan, ele fala em várias entrevistas que é claramente uma referência pra eles, assim, na construção de Jogos Mortais, né? Ele cita Suspiria também, né? Do Dario Argento, que nessa construção, né? Desse mundinho aí dele. Aliás, pra mim, essa influência que ele vai trazer pra Jogos Mortais de Seven acaba alimentando o filme com coisas muito boas, mas também pra mim alimenta coisas problemáticas do filme exatamente porque ele ficou obcecado por isso, cara. Pra mim é. Caramba, que bom saber que você vai trazer isso na sua pauta, Rodrigo. Porque muito da minha pauta aqui é sobre Seven também. Então fiquei feliz que você vai dialogar com isso. Vamos debater isso, sim. Vamos debater. E é uma saga, né? Tipo assim, o ato deles começarem a tentar produzir esse filme e obter orçamento pra fazer Jogos Mortais já é uma saga por si só, né? Porque eles vão perambular pela Austrália tentando esse orçamento, tentando alguma empresa, alguma coisa pra patrocinar esse filme, pra desenvolver esse filme, e não conseguem, né? E aí eles basicamente recebem uma dica, assim, olha só, faz um curta, pega o roteiro, junta com esses DVDs aí, faz umas cópias desse curta, vai pra Hollywood, que lá você vai ter mais chance de conseguir algum tipo de orçamento pra fazer esse filme, e é isso que eles fazem, né? Eles acabam conseguindo meio que $1 milhão, né, pra fazer esse filme. Eles fazem um curta da cena da Amanda, né, no caso, da armadilha de urso invertida, e é essa cena que eles vendem o filme, né, vendem a ideia do filme, vendem como o filme vai, né, ter uma característica, a roupagem. E na verdade eles até receberam algumas propostas boas, até maiores, mas eles bateram o pé que não, que eles tinham que continuar como diretores do filme e como ator também, né? Então eles acabaram ficando com esse orçamento aí de $1 milhão mesmo. Porque eles não aceitaram, e aí que eu falo também, que eu acho que ele tem um pouco dessa visão, ele não aceitou que outra pessoa dirigisse o filme, né? Ele pegou a franquia pra ele mesmo e abraçou, né? O que é interessante, né? Porque eu acho que ele tem tanto uma visão tão firme, sabe? Tão sedimentada sobre o que esse filme tinha que ser, que ele quis manter, né, isso e, cara, comercialmente foi muito bom, né? Porque acabou gerando uma franquia bizarra, né? A gente vai ter agora o 10º filme, né? Acho que tem um spin-off, ou vai ter um spin-off aí no meio do caminho, mas em termos de dinheiro mesmo, a arrecadação é 100 vezes mais, né, do que o custo. Fez $103 milhões no mundo inteiro, e mais do que isso, cria a franquia, né? Então, é uma mina de ouro, cara. E estabelece novamente o gênero, né, também, porque o gênero de terror, né, ele tava um pouco caído nessa época, né? Mas sabe qual é a parada também? Ele cria um gênero, ele cria uma franquia que tem como característica básica, que tá no cerne dela, o baixo orçamento. Então, você pode ver que o Jogos Mortais 2, o 3, tem um orçamento um pouco maior, sabe? E arrecada a mesma coisa ou mais, né? Na verdade, eles arrecadaram sempre mais, né? Até o terceiro, pelo menos, eles arrecadaram sempre mais. Então, cara, é uma fórmula de sucesso capitalista muito forte, cara. Esse dinheiro todo também gera problemas, porque, por exemplo, o médico, né, que é o Gordon, Dr. Lawrence Gordon aqui no filme, que é interpretado pelo Cary Elwes, ele iria voltar pro terceiro filme, só que o ator não quis voltar pra franquia porque rolou um processo, porque parte do dinheiro, do salário dele, ele receberia através da arrecadação, né? E o filme estourou em arrecadação. Acho que ninguém imaginou que ele ia receber um cheque tão gordo. E dizem que ele não recebeu, ele entrou no processo e tal. E ele ia voltar pra franquia, mas... ele volta, mas ele volta pra franquia. Ele volta em Jogos Mortais o final. Porra, peraí que eu fui, peraí. Caralho, o corpo dele aparece no segundo filme lá, caído lá, morto, lá de fora. É fantasia, Rodrigo. O cara tava morto sem respirar. Tem filme que é antes, cara, é prequela, essas coisas. Sei lá. Tá bom. Mas de qualquer forma, cara, eu já comentei isso em algum episódio, que esse filme, ele foi um boom na época, né, 2004, só que ele também gerou trouxe uma ideia, né, de que existia um novo tipo de terror. Eu lembro que isso era discutido na época, né, um terror que agora era mais psicológico, que não tinha tanta necessidade de uma perseguição, sabe, violenta, com alguém segurando uma faca, né, que isso seria, sei lá, menor, sabe, tipo, essa comparação. E esse filme ficou muito marcado pra mim por conta dessa ideia, sabe? De que existiam dois tipos de terror. E na verdade eu acho até hoje em dia, assim, tipo, a gente já falou várias vezes que isso não existe, né? Que, né, a gente falou
vários episódios de quadrinho que não existe isso, o neo-terror, pós-terror, essa coisa toda, né? Que eu lembro que esse filme, ele acabou estabelecendo um pouco sobre o gênero, sabe? Tipo, que o terror ele tinha que ser mais psicológico, tinha que ser diferente. Cara, eu acho que teve uma discussão bem objetiva na época, na verdade um pouco mais, uns anos depois, que começaram a debater a questão do subgênero da... Torture porn. A torture porn. Que é, né? A pornografia de tortura, traduzindo assim. Exatamente, né? Até porque você tem que lembrar que nessa época você vai ter Albergue também, que é logo ali um ano depois, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Então, você tem esse contexto, nesse momento, esse resgate desse tipo de terror e começa a debater essa questão do subgênero, né? Você tem o Hennick fazendo violência gratuita também, que também tem essa pegada, né? Então, assim... o que eu acho interessante desse debate, primeiro, esses filmes não são os primeiros desse subgênero, né? Primeiro, se é um subgênero, né? Primeira discussão, né? Cara, assim, aí é um ponto interessante, claro. Há o que se debater. Mas o que eu defendo, assim, eu acho que esse subgênero é interessante. Primeiro que é isso, é um resgate de filmes que já existiam, né? Você tem talvez o máximo exemplar disso, que seria 120 Dias de Sodoma, do Pasolini, né? Que você tem basicamente 18 jovens sendo torturados, tudo é escatológico, é violento, né? Eles passam por todo tipo de exploração, de abuso e tal. O que eu acho interessante é que vamos colocar esse subgênero, ele traz em si, no seu DNA, já um debate. Por isso que eu defendo que ele seja talvez um subgênero. Eu acho que ele, diferente de um filme de slasher, diferente de um filme de monstro, ele tem uma característica que é, no geral, os protagonistas eles são mais passivos, né? No sentido de que eles estão passando por um processo de sofrimento, de exploração, de violência, em que eles pouco reagem ou pouco podem reagir, né? Quando você pensa no slasher, por exemplo, você tem ali, em algum momento você vai ter um combate, em algum momento você tem no mínimo a fuga e tal. E esses filmes que estão envolto dessa tortura, principalmente você pegar o exemplo do Albergue, por exemplo, Jogos Mortais também, né? Você não, o protagonista às vezes não sai nem vivo, né? Ele não consegue nem escapar. E aí, eu acho que isso já cria uma discussão natural do subgênero, que é a condição do público de voyeur. Porque, diferente do terror, você pode ter ali, vamos dizer, um relacionamento com o protagonista que é de torcida, né? Eu tô torcendo para que aquela protagonista ou o protagonista fuja, consiga superar o monstro, superar o grande problema, sair vivo, alguma coisa assim. Quando você tá vendo um filme como esse, na verdade, você tá basicamente, né, degustando ali, você tá acompanhando um personagem sofrendo todos os tipos de abuso, de violência possível. E que, no geral, vai terminar morto, né? Então, assim, o nosso estado de voyeur ali é muito mais questionável. E entra-se um debate natural sobre por que isso atrai tanto o público, né? E que sociedade é essa que vai ser atraída, obviamente, por um tipo de gênero é esse. Vale lembrar que nós tivemos uma discussão recente no grupo falando sobre o A Serbian Film, né? Na época, eu acho que ele foi lançado em 2007, se não me engano. Ele trouxe esse debate, porque ele também é um filme assim, em que basicamente os personagens passam por torturas, assim, ridículas de obscenas, assim, tem uma cena escatológica e outra cena absurda de violência. Só uma coisa, ele é de 2010. 2010, então. E aí, teve aquele debate, pô, beleza, assim, até onde pode ir essa violência, sabe? Que limites podem ser extrapolados para que a gente vá debater a questão de onde pode ir a arte, o cinema. Então, assim, eu acho o subgênero interessante porque ele traz com ele, no DNA dele, esse debate naturalmente. Né? Eu entendo, Rodrigo, que realmente tem muito disso, mas eu acho que isso não se aplica tanto ao primeiro só, né? Tipo, existe a tortura, aqui existe essa tortura psicológica que tem nesse filme, mas ela não é o centro do filme, sabe? Enquanto nos outros, assim, de repente, por conta do Albergue, por conta da influência dos outros filmes, a gente foi direcionando, né? A sociedade foi direcionando para esse tipo de filme e realmente foi se criando, né? Eu lembro, por exemplo, no Saw 2, aqui no Jogos Mortais 2, é simplesmente isso. O torture porn aí que vocês comentaram. Eu concordo. E eu acho que a gente muitas vezes lembra do primeiro Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, ó, caralho, começou. Olha lá. Os primeiros Jogos Mortais. E na minha memória isso estava fresco, tá? Assim, minha questão aí com Jogos Mortais era, vou ver novamente um filme. E na minha memória, era a violência que tava, né? A cena, sobretudo, de serrar o pé, né? Isso tava muito vivo na minha memória. Mas o filme tem outros méritos aqui, e é por isso que acho que o primeiro ele sobrevive muito bem nesse sentido. Tem muito mais ali do que simplesmente, né, a automutilação e por aí vai.
Mas, sem sombra de dúvidas, isso traz um fator de imersão, de você se colocar na situação dos personagens muito forte. E isso, pra mim, talvez, lá em 2000, na década de 2000, isso tenha sido o que tenha me feito ter esse filme tão preso na minha memória até hoje, assim, sem sombra de dúvidas. Isso vai se perdendo ao longo do tempo com a franquia. E eu acho que, de certa forma, os números até mostram isso, né? A crítica mostra isso, né? Os filmes foram perdendo do ponto de vista até da arrecadação. A partir de um determinado momento eles diminuem a margem de arrecadação. Então tem mais no primeiro Jogos Mortais, eu ia falar Jogos Vorazes de novo, do que simplesmente isso. Pelo menos enxergo dessa forma. Eu tenho até um pouco de pé atrás de chamar de terror propriamente dito, porque ele é essencialmente um suspense, né, cara? Ele é um suspense de investigação, né? Você vai aos poucos descobrindo os personagens ao longo do filme, né? E com uma montagem que facilita muito isso, né? Você vai, aos poucos a história vai, né? Você vai montando o quebra-cabeça ali, né? Do filme. Então, assim, eu acho que ele, essencialmente, ele é um suspense com uma superfície de terror ali, né? Que é muito bem construído, que tem seus ótimos momentos. Mas a questão é, eu acho que o cerne dele, o principal dele ali, né? O miolo dele é um suspense, né? Antes de tudo, ele é pensado como um suspense, né? E que tem essas cenas de terror pra deixar ele mais marcante. Agora, só sobre essa questão do subgênero, Rodrigo, eu acho sempre essa discussão muito complexa, né, de, existe um subgênero, não existe um subgênero e tal. A grande questão que eu vejo é que a galera hoje discute muito como o Jogos Mortais ser o criador desse subgênero, pseudo-subgênero. Eu não concordo que seja exatamente um subgênero, mas enfim, como se Jogos Mortais fosse o criador desse tipo de filme, né, em que você tem... Isso não E aí, então, exatamente, e aí descrever, né, que é essa descrição que você colocou, né, de personagens passivos, passando por situações que eles não têm muito como escapar e tal, porque você tem diversos filmes, você citou Saló, né, que é um filme, né, essencialmente sobre isso, né, se você pegar, é claro que tem questões, né, muito distintas, mas você tem Holocausto Canibal também, que é um filme que tem essa essência também de ser uma coisa, de ver personagens sendo torturados ali. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de ver essa criação do subgênero, né, justamente por conta disso. Até porque eu não acho que Jogos Mortais esteja exatamente nesse subgênero aí, né? Eu acho que ele revive esse subgênero, sabe? Pode ser. Eu acho que ele revive, como o Rodrigo falou, e se encaixa bem. É porque não existe menção anterior a esse subgênero, né? Ele surge com os Jogos Mortais ali, com o Albergue, etc. E é engraçado que quando o Enel é questionado sobre isso, o que você acha do termo torture porn? Ele dá uma resposta meio debochada, assim, ele fala, olha, eu não gosto, nem desgosto, graças a esse termo eu ganhei muito dinheiro, mas o meu filme não é exatamente sobre isso, tem outras questões, tem questões mais profundas no meu filme, então ele... Nesse aqui, né? Nesse aqui. Falando sobre o primeiro, né? Os outros também são dele, né? Sim. Eu acho assim, primeira coisa, um subgênero ele não vem realmente formatado, né? Tipo assim, a pessoa fala, vou fazer um subgênero aqui, que eu vou fazer agora e tal. Eu acho que isso não acontece. Obviamente isso é um movimento da própria crítica, que vai identificar elementos similares entre alguns filmes e talvez traga ao debate um novo título, um novo nome. Como o Fábio falou, você vai ter gente defendendo um novo terror e tal. Eu acho que esse debate ele é muito saudável, ele faz parte da essência do que é você acompanhar o cinema ou qualquer arte, né? É o ato de você, né? É o ato de você catalogar também, é o ato de você também identificar técnicas, identificar características, e eu acho isso muito saudável quando você fala sobre crítica. Então, o subgênero ele precisa disso. É um movimento longínquo em que você vai pegar um outro crítico que vai identificar também. Aí você começa começa a se levantar uma ideia de que, olha, esses filmes são muito semelhantes em suas questões, então nunca vem muito pronto, né? A minha preocupação só em relação a isso é a gente achar que esse filme ele é uma coisa revolucionária na história do cinema e que cria um novo modelo de filme, que é a mesma discussão que se faz sobre o novo terror, né? É um terror que tem crítica social, mais psicológico e tal, e sendo que isso é feito no terror há 80 anos, né? É que eu acho que o novo terror, ele é muito mais prepotente, o termo, muito mais arrogante do que um torture porn, né? Isso é verdade. Tanto é que você vê, o James Wan fica meio incomodado, né? Meu filme é mais do que isso, né? O Daniel pra me defendendo, olha, eu acho que Jogos Mortais é mais do que isso. Como se esse subgênero fosse basicamente sequências de tortura, né? Sequências de tortura e você vendo e degustando. E na verdade, assim, você vai encontrar nesses filmes outros debates também. Violência gratuita
traz claramente outro debate. Ele pega esse subgênero pra debater exatamente isso. Então, eu acho que é justo o debate. Eu acho que Jogos Mortais sim, tem muito a ver com esse subgênero. Eu acho que até porque, na minha opinião, essa parte de suspense é o que torna o filme mais fraco pra mim, menos sólido. Eu acho que essa parte do detetive, pra mim, é onde o James Wan e o eu esqueci o nome do parceiro dele de roteiro. O Enel, eles estão um pouco em conflito pra onde eles querem ir, onde eles querem chegar, e eles tornam essa história não tão forte como suspense, não tão forte como esse terror do banheiro ali enclausurado, né? Mas eu acho que eles têm elementos pra trazer esse debate. Eu acho que foi bem interessante o debate na época. É que você tem 9 filmes aí de Jogos Mortais, só com pesa. tortura. Isso pesa. Não sei quantos. Mas uma coisa é inegável. Ele mostra todas as torturas das outras vítimas lá do Jigsaw, e você percebe no final do filme que tudo estava sob controle de Jigsaw o tempo inteiro, e eles não tinham chance nenhuma. Essa é a verdade. Ele se levanta e fala assim: a chave da sua corrente estava na banheira o tempo inteiro. Ah, legal. A água correu pro ralo, acabou a chance do cara. Acabou, amigão. Não, Rodrigo, ele tem um código de ética inquebrável. Ele tem. É verdade. Falaremos sobre isso. Então vou puxar aqui a sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostaria de lembrar que o Enquadrando ele tem uma campanha lá no Apoia-se. E você pode também ouvir o Enquadrando pelo Orelo, onde a gente é remunerado. E eu gostaria de agradecer algumas pessoas que fazem esse programa acontecer, né? Que apoiam o Enquadrando lá no Apoia-se ou no Orelo. Então essas pessoas são Gustavo Henrique Nakandakari, Pedro Henrique Pires da Silva, Alexandre de Salles Bandeira, César Augusto Tomasi, Matheus Santana e Marcela Takahara. Galera, muito obrigado pelo apoio. Obrigado, gente, do coração. Muito obrigado. E olha só, não é porque a gente agora conseguiu contratar uma profissional que a gente precisa menos do dinheiro não, tá? Agora Na verdade, a gente precisa mais. É o contrário, exatamente isso. Agora que a gente precisa mesmo do apoio de vocês e quiçá a gente consiga ampliar um pouco, né, a nossa programação. Vamos deixar no ar aí. Bem, sinopse. Eden e Lawrence acordam acorrentados em um banheiro imundo e descobrem que estão participando de um jogo promovido por um psicopata. Tá bom, gostei. Tá bom, é isso. Gostei da ênfase ao imundo, realmente. É nojento, intragável. Parabéns, né? Aquele banheiro. Caraca. Então, pra começar falando de Jogos Mortais, galera, eu queria falar de outro filme. Olha só que coisa, que maravilha, né? Tu vê que o cara gostou do filme, ele veio com a pauta realmente pra aprofundar esse filme. Ele vai falar de todos os filmes, cara, que ele pudessem ser Jogos Mortais. Não, eu gosto do filme. E eu queria fazer uma relação com ele sobre Seven, de fato, porque eu acho que esse filme é tão próximo de Seven. E eu acho que uma das grandes sacadas desse filme é porque ele é uma investigação policial. Na verdade, pra mim, ele tá nesse subgênero, investigação policial, que é um subgênero tipo do suspense, mas que ele subverte esse gênero de investigação policial. Então, eu comecei a pensar o seguinte, né? Cara, a gente tá vendo um filme que, na verdade, é tipo um suspense, que é uma investigação policial, mas a gente tá na perspectiva das vítimas nessa investigação policial. Então, isso já traz o terror pra cá, pro filme. Porque quando você tá na perspectiva da vítima de uma investigação policial de um serial killer, né? Você já tem um terror ali estabelecido. Normalmente, numa investigação policial, tal como Seven, por exemplo, a gente acompanha lá o Seven, a gente tem a perspectiva do detetive, né? E a gente vai recebendo pistas junto com os detetives pra entender a história do assassino, né? E desvendar um mistério, salvar alguém, digamos assim, né? Aqui, não. Aqui as pistas, elas são totalmente inúteis, sabe? Tipo, as pistas, elas vão, na verdade, te jogando pra caminhos sem saída. E você, na verdade, não vai chegando em lugar nenhum, sabe? Os detetives, eles encontram a caneta, que, na verdade, a caneta faz com que a vítima seja um dos investigados, sabe? E aí eles vão atrás do Jigsaw, né? Mas essas pistas, elas vão, na verdade, mais confundindo do que necessariamente ajudando. E a vítima é confrontada como se ela fosse um antagonista, sabe? Pelos próprios policiais. Então, pra mim, isso é uma subversão bem interessante do gênero. Existe também uma linha divisória muito clara, assim, né? No gênero de investigação policial, entre o bandido e o vilão. Por mais que esse gênero normalmente ele converse muito com o noir, onde as coisas são menos maniqueístas, ainda assim, o gênero ele vai colocar uma certa dicotomia. Existem os policiais, que eles podem ter tons de cinza para poder quebrar a lei, a vontade deles em prol de um bem maior, digamos assim, pegar o bandido, né, digamos. Aqui não. Aqui você vai ver o seguinte, que as vítimas elas são obrigadas a fazer algo perverso, agir tal como o vilão, a fim de sobreviver,
sabe? Tipo, então... Zap. É tipo o Zap, que a gente vai descobrir isso no final, né? Meio que elas têm que provar o valor da própria vida, né? Ou seja, tem muitas subversões, eu anotei outras subversões, ainda vou trazer, mas vou dar espaço pra vocês falar. E é engraçado que eu já vou meter aqui a minha maior crítica ao filme de começo, porque o Fábio resolveu falar sobre essa questão do suspense, né? Então, os Jogos Mortais vai ser trabalhado em 2 linhas narrativas, basicamente, né? O banheiro e a investigação. E pra mim isso torna um filme esquizofrênico, né? No sentido de que, assim, é óbvio que há elementos interessantes durante a investigação, mas tudo que é interessante poderia estar lá sem investigação. O Fábio falou, as pistas que nós recebemos geram mais confusão, claro, porque a intenção aqui é gerar a confusão pra ter o plot twist e você revelar que o Zep não é o grande vilão. Toda essa estrutura, ela foi feita para que você tenha uma grande revelação no final. E isso fica muito frágil. Tanto é que você não desenvolve o Zep e você não desenvolve os detetives com satisfação e você não faz um processo de investigação que seja satisfatório. A gente não tem chance nenhuma de entender o que está acontecendo até de fato a coisa acontecer. E aí tem um grande ponto, porque eu concordo com você que por você optar, né, nós estamos falando de um filme de terror, então a visão, o ponto de vista é das vítimas e deveria ser. O ponto Pode ser um filme de terror, né? Exatamente, ainda mais quando você pensa que as vítimas elas estão enclausuradas num ambiente só. A grande pergunta era, como eu faço para que eu desenvolva o personagem principal do filme? Quem é o personagem principal do filme? É o Gordon? É o Adam? Não, é o Jigsaw. O Jigsaw é o personagem principal do filme, tanto é que ele vai ter uma franquia gigantesca. O grande problema desse filme é, eu tenho 2 protagonistas que não são os personagens principais desse filme. O personagem principal é o Jigsaw. Só que para eu poder desenvolver o Jigsaw, eu preciso sair do banheiro. Esse é o grande problema do filme. Porque eu posso simplesmente cortar as cenas e pular, por exemplo, por um esconderijo do Jigsaw, mostrar os novos ataques do Jigsaw, mostrar o passado do Jigsaw, mas eles encontraram a seguinte solução. Eu vou colocar uma investigação em paralelo em que essa investigação vai desenvolver o Jigsaw. A função é essa. Não é desenvolver o detetive, não é desenvolver em si o caso, é desenvolver o Jigsaw. Você vai entender a importância dele fora daquele banheiro, como ele já tá atacando, como ele ataca, como ele pensa, como ele articula, né, para que você tenha todo um peso dentro do banheiro naqueles 2 personagens. Porque o Jigsaw é o grande personagem. Mas você não acha que nessa subversão, justamente é pra não desenvolver o assassino? Não, mas aí você fala desenvolver que sentido? Porque olha só, quando eles falam como olha só, ele tá desenvolvendo o mito do assassino, a importância dele pra sociedade. Exatamente. Ele não tá desenvolvendo o personagem, mas sim o mito em personagem. Si. Como ele mata, tipo, como ele é criativo em matar, como ele é perigoso, porque isso faz com que o banheiro ganhe mais tensão. Ele não tá desenvolvendo em si o velho, sabe, que criou esse personagem de Jigsaw. Ele tá desenvolvendo o Jigsaw, a lenda. Sim, o mito, sim. Mas tem uma coisa muito, muito clara, assim, do gênero, né, que é quase que um tropo, né, que é justamente a investigação policial. Ela vai perseguir esse cara e ela vai desvendando esse psicológico desse assassino, né, a gente vai entendendo quem ele é através dessa investigação policial, e meio que ao final, quase que a gente dá o espaço pra, tipo, ele falar, sabe, sobre os planos dele. Sim. É uma coisa meio Silêncio dos Inocentes, sabe, Silêncio dos Inocentes tem muito disso, sabe. Muito, né, pô, o assassino tá lá falando. Diretamente. E ele fala, né, na verdade ele fala algumas vezes sobre as motivações dele. No segundo filme, então, ele vai falar a beça no segundo filme. Mas focando aqui nesse filme, eu acho que, tipo, ele fala, mas a gente não entende nenhuma motivação dele. A gente só sabe que ele tem câncer. Que ele quer mostrar o valor da vida, mas, tipo, pra mim ele é um quadro em branco, esse Jigsaw, sabe? Eu concordo com o Fábio. Concordo, mas não basta? Eu acho que a gente tá discutindo aqui a partir do momento em que a gente tem a noção do todo, e não na jornada do filme, com base ao Jigsaw já construído enquanto personagem. E esse filme, desculpa, ele só constrói isso na última cena. Ele não constrói isso antes. A gente não tem a noção de quem é o Jigsaw antes da última cena. Então, assim, vocês estão trazendo uma discussão que ela não tá no primeiro filme, ela tá nos outros. E eu tenho até dúvidas do quão contaminado a gente tá de conhecer o resto filmes, da franquia. Exatamente, a gente tá muito contaminado. Eu acho um personagem, assim, o desenvolvimento dele é muito raso. Mas o Rodrigo falou isso. O Rodrigo falou que o desenvolvimento é raso. Só que eu discordei só de uma coisa. O personagem principal, sabe, do filme, eu acho que não é o Jigsaw. Pra mim, o personagem principal é o médico.
é o Lawrence, sabe? O Jigsaw, ele é esse mito que tá permeando o filme todo e que a gente não sabe quem é, e ele no final, ele termina realmente, Rodrigo, não construído. E pra mim isso também é outra desconstrução desse gênero, sabe? De subgênero de investigação policial. Né, que é você não entregar quem é esse assassino, as grandes motivações dele, a história dele, sabe? Tipo, a gente não sabe nada sobre quem ele é. E pra mim também não parece que ele é o protagonista. Realmente o foco é muito no médico, né? E como vai desenvolvendo a história dele junto com outro personagem, realmente não me parece ser o foco do construir o Jigsaw. Talvez a palavra que eu tenho usado de protagonista, vocês tenham colocado como protagonista do arco dramático do filme. Não era bem isso que eu queria dizer. Eu quero dizer que ele é o ponto central, focal desse filme. E quando eu digo isso, eu falo a lenda do Jigsaw. Eu não falo o passado dele, quem ele é, qual doença ele teve. Eu digo a lenda Jigsaw, como ele atua, como ele impacta o mundo. Esse é o Jigsaw que nós estamos sendo apresentados, e ele é tão importante que ele vai terminar no filme como grande personagem do filme em si, né? Não é à toa que ele é o único que sai vivo ali. E vocês falam assim, ele não foi desenvolvido. A lenda dele se estabelecida nesse primeiro filme totalmente. E com uma cena só. Esse é o grande ponto, porque quando o Fábio fala assim, ao longo da investigação nós vamos compreendendo um pouco mais do que essa lenda, cara, é uma cena só. Que é a cena em que você tem o Gordon sendo indiciado como suspeito de ser o assassino. Naquele momento, toda a lenda do Jigsaw está sendo desenvolvida. Você está vendo como ele atua, em como ele já atuou, onde ele está atuando, um pouco da ideia do porquê ele está atuando, e fica muito claro, e aí a utilização da personagem da Amanda para reforçar a ideia de por que ele está atuando daquela forma. Então assim, ali o mito está criado, está estabelecido, e vai impactar depois dentro do banheiro. Então, no fundo, a investigação, ela é descartável, porque essa cena em que desenvolve basicamente o mito, ela está sob a perspectiva do Gordon, e poderia só ser isso, não precisava ser o detetive em si. Ele vai até a delegacia, né, prestar depoimento, e ali você tem estabelecido todas as ferramentas para você desenvolver o mito, e acabou. Você não precisa de mais nada além. Eu não preciso mostrar o esconderijo dele, a perseguição. Você não precisa de mais nada disso. Muito melhor seria você desenvolver o Zep. Porque o Zep não tem espaço direito nesse filme, ele fica um tanto jogado, e se você tivesse um pouco mais de tempo dele, por exemplo, ele se relacionando com o doutor no hospital, ou pelo menos ele se movimentando como, entre aspas, o Jigsaw, seria melhor pra gente. Por quê? Porque o Zep, ele é uma ferramenta muito importante. Ele vai ocupar o espaço de Jigsaw até a resolução do filme. Por quê? Porque você tem uma grande reviravolta. Então assim, o Zep, ele é uma ferramenta extremamente importante, que aqui ele só não é descartável, porque de fato, se você tira ele, você não tem basicamente o Jigsaw no filme. Mas ao mesmo tempo, ele sim não tem desenvolvimento. Ele sim fica jogado e meio perdido, sabe? Meio que, tipo, boiando no filme, até o momento que você começa a entender que ele é uma vítima também, sabe? E você poderia ter gastado o tempo que você perdeu com o detetive em si, desenvolvendo um pouco mais o Zep, não pra gente entender quem é o Zep exatamente, mas a relação com o Gordon, alguma coisa nesse sentido. Entendo, Rodrigo. E por isso que eu coloquei a discussão em cima desse subgênero da investigação policial. Por quê? Na investigação policial não existe esse mito, sabe? Tanto. Por isso que eu falo pra você que esse filme ele é esquizofrênico, né? Você tá tendo uma investigação policial contra um serial killer, alguma coisa do tipo, né? Que depois pode ser até se tornar um mito, né? Mas ele é um serial killer que vai ser pego. A investigação policial tem essa ideia, né? Vamos colocar aqui Colecionador de Ossos, Silêncio dos Inocentes, Seven, né? Esses filmes assim. Já um outro gênero, que é, por exemplo, o slasher, né, um subgênero slasher, não, ele cria um mito, que é o Jason, que é o Leatherface. Então, a gente vai ter esses mitos sendo criados, né? Eu entendo a questão de você falar que ele é esquizofrênico nesse sentido, mas se você olhar ele como uma investigação policial, ele subverte essa ideia, sabe? Tipo, de você identificar quem é esse assassino, se você construir ele, o psicológico dele, sabe? E não, ele constrói como um mito, ele constrói o Jigsaw como um mito, né? Por isso que a investigação tem um problema por si só. Eu não sei se a gente tá usando a palavra subversão da maneira apropriada, sabe? Porque a partir do momento que a gente fala que é uma subversão, a gente tá torcendo o gênero todo. E eu acho que aqui é só uma ótica diferente que esse filme tem, como vocês só uma solução antes. É uma solução de roteiro. Quando o Rodrigo coloca que a investigação ela é um problema pro filme, eu concordo. Porque eu acho que dentro do meu panorama racional, o banheiro é a parte mais interessante do filme. Se eu ficasse enclausurado ali com aqueles personagens, seria muito mais imersivo do que já é.
Né? Então acho que seria bom ótimo. tu não ficar lá não, hein? Aí é meio perigoso ficar lá. Sim, só que eu acho que quando o Rodrigo fala na construção do mito do Jigsaw, que o mito já tá posto, eu não concordo com essa parte. Sinceramente não concordo. Por quê? Porque a gente tá vendo essa construção acontecer a partir da perspectiva do personagem do médico, que é o Gordon. Ele lembra de um caso. Então até ele se inserir dentro dessa estrutura, ó, usei a palavra estrutura pela primeira vez aí, e ele sentir esse mito acontecer, isso tá ao longo do primeiro filme. E eu concordo quando você diz que isso tudo é uma função, é uma artimanha para um plot twist no final ser bastante poderoso. Eu acho que o grande personagem do filme é, de fato, o Jigsaw. Eu acho que você colocou melhor, é isso. É o grande personagem. Ele que se ergue no final. Ele se ergue no final. Ninguém se ergue. A base do filme é essa, né? O tanto que o curta é sobre isso, né? E o diretor, ele sabia que esse vilão ele era poderoso. Sabe que a metodologia dele de utilizar pessoas que são, né, como vítima, utilizar pessoas como vítima que são, de certa forma, pessoas questionáveis, isso traria certa simpatia, entre aspas, para esse personagem. Então ele realmente apostou num personagem poderoso. De fato, o resultado, né, a história provou. O Jigsaw tanto é o grande personagem, como ele é esse mito e lenda, que ele vai se reerguer para próximos filmes, né? Você tem ali, você consegue descartar todos os personagens sem ser ele. Não importa o resto, cara. Tipo assim, não importa o Gordon, não importa o Adam. Você acha que isso é um ponto negativo do filme? É porque você tá colocando isso como um grande defeito do filme, né? Eu acho que a parte da investigação, ela tem problemas por si só. Eu acho que ela quer construir muitos ganchos pra depois amarrar lá na frente, pra poder fazer plot twist. Tem alguns plot twists, alguns menores, outros maiores, né? E eu acho que pra mim o problema tá aí. Agora, acho que essa parte de construção do mito do serial killer é uma parte que é intrínseca a esse gênero, né? O que são os filmes do Hannibal sem o Hannibal, né? É a construção desse personagem. Você tem a Clarice lá e tal, mas quem é construído no filme, quem você lembra, quem você conhece a história, quem você vê todo o desenvolvimento, é o Hannibal. Não, mas isso aí é uma parada que eu não tô criticando de forma nenhuma. Eu acho isso maravilhoso. Eu só acho que você consegue fazer tudo isso sem investigação. Esse é o ponto. Pra mim, a investigação torna o filme mais frágil como roteiro. Porque o objetivo é o desenvolvimento do Jigsaw, e isso eu acho. E eles têm todas as soluções dentro do roteiro. Eles só se perdem quando eles se agarram à ideia de fazer os dois detetives com inspiração no Seven. Quando você sai pra investigação, você na verdade está desenvolvendo o Jigsaw. A função é essa. É pra você dar o plot twist do final. No sentido de que, assim, a solução estava lá. Você coloca o subtexto do Gordon ter sido... O Daniel até comentar, o Gordon ele ainda não tem toda uma relação com o mito do Jigsaw. Ele tem. Ele foi acusado de ser o próprio Jigsaw, né? Então, assim, a cena quando ele vai pra polícia lá prestar depoimento, cara, ela resolve todos os problemas. Ela sai do quarto do banheiro com uma forma bastante orgânica, em que o próprio personagem relembra esse flashback, traz esse flashback. Ali você tem em que o próprio detetive tem tudo pra falar quem é o Jigsaw que eles estão investigando, porque eles estão falando com o médico achando que ele é o assassino. Então você vai ter acesso a como ele matou o cara do arame, como ele matou o rapaz da vela, como ele matou como ele tentou, né, o caso da Amanda. E no final, quando ele bota a própria Amanda na frente, eu vou interrogar a Amanda na frente dele pra tentar aqui arrancar uma reação dele, é tudo perfeito. O mito tá sendo desenvolvido de maneira perfeita e você pode não... Aí, a partir daí, você não precisa da perseguição de carro, você não precisa basicamente do detetive no esconderijo, onde você dá fisicalidade pro Jigsaw e tira o mistério em volta dele. Tu vê o Jigsaw cortando o pescoço. Tá, eu tô entendendo o que você tá falando. Entende? E eu de certa forma... e eu não discordo não, porque eu acho que quando você usa esse mecanismo da investigação de uma forma tão rasa, ele enfraquece a própria lógica da investigação, né? Que é uma coisa que alguns filmes acontecem, né? Eu lembro que foi uma discussão que eu tive com o Fábio quando a gente falou sobre Batman, que eu acho que a parte da investigação ali, ela é tão rasa, pra mim ela enfraquece o filme e ela não tinha a menor necessidade. E aqui eu concordo com você em relação a isso. Realmente, você tinha outras formas de apresentar, e o filme trabalha o tempo todo com esses flashbacks e tal. Não, eles conseguem, eles têm a solução, né? Sim, eu concordo. Tinha outras formas de apresentar, mas vocês estão colocando esse roteiro como se ele fosse o mais fechado do mundo. Eles não tinham condição de estruturar isso a partir só de flashback, gente. Porque, na boa, quando você fala assim, o Gordon lembrou que ele foi acusado...
Cara, eu acho isso horrível. Em um determinado momento ele lembra de uma parada. Depois é o fotógrafo que vai lembrar de alguma coisa. Isso é horrível. Isso é terrível. É por isso que existe a investigação. Eles não conseguiram, no roteiro, isso o próprio diretor fala, eles não conseguiram resolver o filme só com uma locação. Mas olha só, você pode ter as outras locações. Eu só tirei pra você tirar o arco da investigação, então, cara, é diferente. Mas eu concordo com você que o arco da investigação, ele é problemático. Eu acho que toda aquela cena, por exemplo, que eles vão ao hotel, eles descobrem onde o esconderijo do Jigsaw, o parceiro dele morre. Aquilo é inútil. É inútil, absolutamente inútil. É isso, é inútil, eu concordo com você. Só que os caras não conseguiram, através do roteiro, encontrar outra maneira de construir esse personagem que não fosse dessa forma. E eu concordo que é ruim. Isso nós estamos num ponto comum, sabe? É ruim. Só que eu também acho que é terrível a estrutura da... Porra, lembrei de uma parada. Lembrei de como eu fui pego ontem. Cara, isso é ridículo também. Mas são duas coisas diferentes, né? Olha só. Uma coisa, a solução é perfeita. A solução pra mim é perfeita. O Gordon ter sido, tipo, acusado de ser o assassino, isso é um subtexto maravilhoso. Agora, como isso está colocado em palavras, aí tudo bem. Aí é uma deficiência da parte de diálogo e desenvolvimento do subtexto. Agora, que o subtexto é maravilhoso e é uma solução perfeita e que pode trazer a cena da delegacia, é maravilhoso. Agora, como trouxe... Temos ponto comum aí. Perfeito, é isso. Mas acho que é justamente isso que eu tô falando da subversão da investigação policial. Por quê? Ele coloca a investigação policial com um paralelo da investigação dos próprias vítimas. As vítimas estão ali, mas elas estão olhando as pistas de forma complexa. Tão complexa quanto detetives olhariam. Então você vai ouvir, o rapaz tá escutando o rádio, a fita, né? A gravação, e aí ele tá prestando atenção se tem alguma informação naquela gravação além do que tá ali na cara. Então todas as informações que eles estão trabalhando como se eles fossem detetives. Ótimo. Enquanto os detetives, eles estão sendo apresentados para só serem humilhados, sabe? Eles estão fazendo a investigação e eles são inúteis nessa investigação. Eles realmente não acrescentam. É porque não precisa. Então, mas eu acho que essa é a graça do filme, essa subversão de você pegar aqueles personagens que você tem clássico no cinema, que são os detetives, que são fodões, que investigam as pistas e vão chegando no assassino, né, no serial killer, e na verdade aqui eles estão fazendo... sabe, nada. Eles estão no nível tão próximo da vítima ou abaixo. E as vítimas que investigam... Eu até concordaria com você, mas eu acho que tem muitos problemas aí. Tudo bem, pode ter problemas, mas eu acho que esse é o objetivo do filme, sabe? Mas então, eu acho que na verdade é só uma solução que eles encontraram, como o Daniel falou, e que é uma solução pra trazer um problema de roteiro natural, que é sair do banheiro de uma forma natural, só que não funcionou. E aí o grande problema é o seguinte, você tem atrelado isso, um arco do detetive, teoricamente, porque ele sai da polícia, ele é expulso da polícia, mas ele se mantém na investigação. Olha o tempo que eu tô perdendo nisso por um cara que ficou obcecado. E o pior, ele contrata o Adam. Uhum. O Adam tá vinculado a ele, tá vinculado a essa inutilidade do roteiro, enquanto que a solução todas já estão lá. O Gordon ser acusado de ser o assassino já amarra toda a cena da delegacia. O fato, por exemplo, do Adam fotografar ele por conta do adultério, já tá lá, já podia ser a esposa dele contratando ele, tá amarrado. Também. Ele tem todas as soluções pra descartar a investigação, mas ele não descarta e ele tem que amarrar a investigação e fica esse espantalho maluco no filme. Pode ser, mas é porque eu gosto. Se a investigação desenvolvesse o personagem do Zep, por exemplo, a partir da foto que viram, né, do Zep na casa, se houvesse alguma trama nesse sentido, seria uma cortina de fumaça mais interessante. É óbvio. Muito mais interessante. Exato. Até porque você fica boa parte do tempo achando que o Zep é... Claro. Exato. Mas o que é engraçado é que eles parecem querer dar um duplo senso de urgência, né, pra tudo, né, que você tá acompanhando a investigação, você acha que vai salvar, é aquela esperança. Eu não sei se foi uma forma que eles pensaram de tentar dar uma esperança a mais pra situação daquelas pessoas, mas realmente é... Vou dar um ritmo, né, como você falou. Eu acho que talvez trabalhar o ritmo é mais fácil, sim. Trabalhar, exatamente. O filme tem um ritmo muito bom. Pensando um filme que faz isso e que o James Wan ele fala que uma das inspirações dele é o Cubo. O Cubo tem uma lógica parecida
E você não sabe absolutamente nada que tá acontecendo fora do cubo, né? E tem um pouco disso, você vendo o cubo, você não tem muita esperança que o pessoal vai conseguir sair dali, né? Porque é um mundo muito alienígena e tal. Então talvez tenha sido uma forma deles colocarem de que, olha, eles estão no lugar que é possível. Existe vida lá fora, né? Existe vida lá fora, a esperança deles serem salvos vai acontecer a qualquer minuto, até que não acontece. Eu acho que sim, pode servir como essa função. Eu concordo com a sua crítica de que é fraco. É uma parte de investigação fraca, ainda mais fazendo referência a filmes tão bons nesse sentido, né? Mas eu entendo que também tem um pouco desse senso de urgência. E pra mim, apesar de ter problemas, ele acaba engrandecendo mais o filme do que reduzindo, porque eu acho que ele dá um pouco desse outro lado investigativo que dá acho que acaba fugindo um pouco desse tom meramente terror do filme. Né, que é só a apreciação do pessoal sendo torturado ali e vendo as coisas mirabolantes que eles podem fazer, que é o que se pegou desse filme e fez das outras franquias. Apesar de ter investigação também, né, eu acho que você acaba tirando um pouco da essência desse lado mais investigativo, que é interessante no filme também. Ele te mantém engajado no filme, né? Mantém. E só uma coisa também, a investigação, ela gera uma expectativa de justiça no filme, sabe? Uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer que vai resolver aquela situação. Bem lembrado. Esse filme ele também vai subverter isso, porque o Lawrence e o Adam, no final eles conseguem trabalhar juntos e eles vencem, né, aquele desafio, digamos assim, né? Eles conseguem vencer, né? Que vai dar essa expectativa de justiça também, né? E a gente vai descobrir que o Zep também é uma vítima. Eu acho que também isso acaba, sabe, tipo, indo encontro novamente essa ideia do gênero, sabe? Do investigação policial, sabe? Uma coisa é inegável. Eu acho que vocês tocaram num ponto que é importante, sim. Eu acho que a questão de você trabalhar o ritmo era muito difícil. Assim, aí esse é o ponto, né? Você trabalhar o banheiro e você só sair do banheiro por conta de você desenvolver um pouco o Zep e você desenvolver a questão da delegacia, tu tem que ser gênio pra fazer esse roteiro ter ritmo. Realmente não é fácil. Aí vai ser muito mais complexo, o diálogo vai ter que ser muito mais aprofundado. Tanto é que eles usam muito pouco esse subtexto. Eles sugerem um subtexto. Tipo assim, isso é genial. Você tem 2 caras presos no banheiro em que um foi acusado de ser o próprio assassino e o outro fotografava o cara da frente. Isso é genial, mas é muito pouco explorado no texto deles. Falta competência nesse aspecto, isso é inegável. E falta competência e falta também, né? É o primeiro filme deles. É o primeiro filme deles. Com baixíssimo orçamento, certamente. Eu tô cobrando demais em algum aspecto. Eles falam que eles tinham que gravar muitas coisas de forma linear, que não tinha como voltar muito. Então, é porque aquela coisa que a gente tem do filme que vai se construindo ao longo do tempo e vai aparando arestas, né? Os próprios atores vão ajudando nessa construção e tal. A gente não tem aqui, né? Um filme muito, muito inicial, né? Pô, 1 milhão, assim, não se faz nenhum filme hoje em dia com 1 milhão de orçamento em Hollywood, né? Isso não existe mais, simplesmente. Nem pra TV você faz mais isso. Né? Você tem um dos melhores vilões, e pra mim, Jigsaw, um dos melhores vilões. Ele consegue ser poderoso num ponto, porque se você comparar ele, por exemplo, com o Serial Killer em Seven, eles têm uma questão moral, eles têm uma questão cristã ali que tá muito clara. Obviamente em Seven é mais claro isso, né? Em Seven, ele basicamente é um representante de Deus aqui, que veio punir uma sociedade que tá praticamente corrompida e que sempre cede aos 7 pecados capitais. Beleza. Aqui também é uma questão moral. O Jigsaw, basicamente, ele julga, né, se você está lidando com a dádiva da sua vida de uma maneira satisfatória ou não. Só que isso já é interessante, isso é inegável, mas aí tem um ponto que o Daniel falou que eu concordo muito. Ele gera uma conexão com a nossa máxima hipocrisia, que é o seguinte: todos nós fazemos esses julgamentos do tipo, pô, o cara tem aquilo e não valoriza. O cara tem uma vida assim, assim, assado e não valoriza. E aí entra num aspecto, né, cara, que assim, ele, na verdade, ele quer transformar a pessoa. Né? Ele quer dar um novo significado para a vida dessa pessoa. Tanto é que, num filme futuro, quando a Amanda faz uma armadilha que não tem saída, ele pune a Amanda. Porque tem que ter saída, porque na cabeça dele é um processo de transformação. Então, assim, isso é um significado e uma força motriz para um vilão que é espetacular. A gente mencionou em Corpo Fechado, que, aliás, episódio 57, olha aí. Olha aí. E que, cara, a gente falou muito sobre o Glass, né? O Glass é um ótimo vilão com grande... Um grande vilão tem que ter um bom ponto de vista, tem que fazer sentido, ele tem que ter uma lógica interna muito coerente, e o Jigsaw tem.
O Jigsaw tem. Ele é um baita vilão. Sinceramente, eu parei em Jogos Mortais 3. Mas é muito interessante porque esse personagem se constrói no primeiro filme e até pelo menos o terceiro filme, você tá vendo ainda a atuação dele e tendo em vista que temos muitas continuações, esse personagem é forte o suficiente, ou se mostrou forte o suficiente, para que ele tenha deixado, entre aspas, um legado, né? O modo operante dele influenciou, de fato, esse universo dos Jogos Vorazes, né? Então, Mortais. Jogos Vorazes, caralho! Dos Jogos Óbvio, Mortais. né? Que não deixa de ser um jogo voraz. Não. Só pode. No segundo é um jogo Só voraz. pode Tem salvar numa um, casa ali, só pode sair um. É isso mesmo. Mas eu acho que isso realmente. Os caras estão extraindo realmente o suco do personagem, que é realmente muito interessante, cara. E é isso. Esse julgamento aí, a gente faz o tempo inteiro com todos os personagens mesmo, né? Pra mim, a genialidade do James Wan dirigindo, ela sobressai nesses momentos dos flashbacks. São as cenas de perseguição do Jigsaw com o médico, do Jigsaw com o cara. Pra mim, cara, essas cenas são muito boas. Elas estão muito acima do resto do filme, assim. Então eu acho que isso ajuda, faz a gente também pensar que, pô... As cenas com a cabeça de porco. A cabeça de porco, então todas essas cenas eu acho que elas são muito boas, cara. São muito acima do resto. A do Flash, né? Que é uma cena que ficou muito marcada. Elas são muito acima, assim, no nível de direção. São muito boas mesmo, né? Então acho que ainda dá esse ar pra gente também de que, pô, o cara queria mesmo era trabalhar isso aqui, né? Isso aqui que ele é bom mesmo, é isso aqui que ele... Então isso ajuda também a construir um pouco dessa visão, eu acho. Não, mas você vê, ó, cena do porco é basicamente com o Gordon. A cena do Flash é com o Adam. Os dois podem resgatar esse flashback. A investigação, eu acho engraçado, por exemplo... A cena da Amanda... Né? A cena da Amanda, que é espetacular. Tipo, cara, isso é inegável. E você percebe assim, a cena, por exemplo, do esconderijo, né? Que os detetives vão invadir o esconderijo. É muito ruim. Mas muito ruim. É muito tem um momento Assassin's Creed nessa cena, só cara. isso, não. Até como eles descobrem onde é o esconderijo é inacreditável. É inacreditável. O cara lembra de uma parada que é dentro do esconderijo, como se... Cara, não é possível, cara. É inegável. James Wan, pra resolver problemas, é espetacular. Porque assim, ele admite, né? Eles chegaram na mesa de edição, na mesa de montagem, e eles simplesmente não tinham vários takes pra fechar o filme. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Então assim, uma coisa inegável, eles não tinham dinheiro pra fazer a perseguição dos carros, e eles fizeram, e ficou legal, cara. Eles conseguiram solucionar os problemas, assim. Então você percebe, eles dão uma estética para esse filme que é baseado em resolver problemas, que vai virar uma estética de toda a franquia, vai funcionar. Tipo, é espetacular, a câmera muito ágil, edição frenética. Ele comenta que aquela cena do cara, que ele tá nos arames farpados, né? Que não funcionou numa velocidade normal, e eles aceleraram, tiveram que mexer, mudar, girar para aquilo ali funcionar, e funcionou. Tem uma edição muito forte, e é daí que vem a ideia do acelerado, girado, exatamente, das outras cenas também. Eles conseguem transformar todos os grandes problemas do filme, na verdade, em uma linguagem. Em uma linguagem, que vira um ponto positivo. Mas eu acho que o ponto máximo do James Gunn foi uma palavra que o James Gunn, cara. James Gunn, cara. James Wan, perdão. Acho que o ponto alto do James Wan é a questão do ritmo, cara. Ele conseguiu dar um ritmo, e acho que isso meio que perdura ao longo da carreira dele. Ele tem essa questão, porque se você pegar a filmografia dele, cara, ele não tá só nesse gênero, né? Ele tá, por exemplo, no bilionário Aquaman, por exemplo. Então o cara, sim. Ele consegue realmente trabalhar com pouquíssimo orçamento e dando ritmo a essa situação, mas também com grande orçamento. Ele vai trabalhar em Velozes e Furiosos, por exemplo, e aí ele vai precisar de muito ritmo. Ritmo e velocidade. O filme ficou muito famoso por ter uma porrada de erro de continuidade, uma porrada de falha séria, buraco na narrativa. Mas assim, o que eu acho interessante, tu pega todos esses buracos, todos esses problemas, parece que eles são harmônicos com o filme. Porque o filme tem uma sujeira. Tem uma sujeira, né? E tem ele é meio amador, ele é quase um trash, né? É, a câmera de segurança, o bagulho. A parada funciona. A parada da câmera de segurança é genial. É genial. Só que o ponto é, aí tu pensa o seguinte, ele pega toda essa confusão, esses buracos da narrativa, né, da história, esses problemas, mas isso gera mistério em volta do Jigsaw. Ele aproveita pra gerar mais mistério e tal. Aí eles decidem fazer a cena do esconderijo.
em que o Jigsaw, ele corre, ele corta o pescoço do cara, Ele é um ninja. ele tem uma fisicalidade que mata o mistério enigma da parada. Tipo assim, cara, o cara manda uma gravação que tem a tosse dele. É irado ele deixar a tosse na gravação pro médico. Aí depois ele tá correndo e cortando o pescoço de geral. Aí tipo assim, aí começa os problemas, porque a cena é uma merda, aí rola o tiro de escopeta, não rasga a roupa, não faz nada, o cara levanta e tu fala, cara, assim, pra que a investigação chegar a esse ponto? Sabe? É um pouco demais. Mas eu acho que foi isso, Rodrigo. Acho que foi pra dar... O Jigsaw ele é tão poderoso que foi pra dar algum senso de que eles estavam chegando lá, né? E não deu. Mas realmente, assim, não entrega, né? Não precisava, não entrega. né, cara? Agora, a parada da lâmina na manga é ruim demais. É Assassin's Creed demais, moleque. Não dá demais. Aquilo, é surreal. Assassin's Creed é muito bom. Mas, de qualquer forma, eu acho legal, porque essa comparação com a investigação policial, a gente tá nesse assunto, né? Esse assunto não realmente, dá, né? Mas é interessante porque isso também trabalha a linguagem desse filme, né? Porque ele brinca com essa ideia do movimento de câmera reto, assim, um zoom, alguma coisa pra fazer uma fotografia, sabe? Toda hora, e um barulhinho de fotografia e aí preto e branco, pá, como se fosse uma investigação policial. Então isso também trabalha um pouco a linguagem, como se você estivesse acompanhando uma investigação policial e brinca com essa edição, sabe? Uma edição muito pesada, muito foda. Nas cenas, dando um ritmo. E é um filme muito experimental mesmo, né? Porque as cenas no banheiro são basicamente com câmera fixa, né? E assim, você tem essa transição o tempo todo de câmera fixa. Mas as cenas que tem câmera fixa são normalmente as cenas que abordam o Gordon. E as cenas que tem câmera handcam é quando é o Adam. Então olha aí, tem uma informação aí. Olha a linguagem visual. Olha aí, ele tem esse tempero. O cara é diferenciado. O cara é diferenciado. Esse filme, ele realmente não tá preocupado em não ser B, né? Porque tem umas piadocas aleatórias no meio do filme, né? Assim, porra, o Adam fingindo que morreu envenenado. Cara, o que é aquilo, cara? Não, mas aquilo ali, eu acho eles atores ruins, tá? Os dois, eu acho... Quer dizer, não sei se eles são atores ruins, mas a atuação deles aqui é bem, bem fraca. Mas essa cena, ela é feita de propósito pra ser uma comédia. Sim. E ele tem umas tiradinhas engraçadas aleatórias, né? Tipo, eu podia ter visto antes aqui em cima, né? Em vez de meter a mão na privada, meter a mão na caixa. Do nada tem umas cenas assim que eu fiquei, ele realmente quer fazer essa coisa B mesmo, né? E que virou a marca da série, né? Então, assim, eles começaram a incorporar muita coisa que vai dando esse ar, desse desleixo. Vamos dizer assim, o desleixo começa a ficar harmônico na parada e funciona realmente. E dá um ar, assim... dá um ar autoral, não gosto muito dessa palavra, mas dá um ar autoral, dá uma diferenciada da coisa, assim, né? Dá uma aproximada. É quase um trash. Quase um eles trash. até citam também a Bruxa de Blair como referência e tal. E eu acho que é meio que essa pegada mesmo, né? Acaba te dando uma identificação maior ali, né? Dá uma identidade maior pro filme. Eu lembro desse filme, cara, porque eu fui ver esse filme em 2004, Eu né? fui também. E, caraca, realmente, esse filme foi muito marcante na época, sabe? Eu não tinha idade ainda pra ver esse filme. Eu lembro que, assim, eu fui nessa época, né, Fábio? A gente ia pro cinema às vezes sem saber nada do filme, sem saber nem qual era o filme. Eu só entrei porque tava lotado a parada, sessão lotada, última sessão do dia. E eu lembro que, assim, eu fiquei muito chocado e tenso com a cena do cara serrando o tornozelo e aí tá o ritmo trocando ali com a parte do Zep da investigação do detetive. Realmente, assim, eu fiquei tenso num nível, cara, assim, bizarro. E na minha mente, como esse filme ele é poderoso, na minha mente a cena mostrava a cena vividamente ali dele serrando, glória, né? E não mostra nada, né? Ele só começa ali e corta, né? E que é uma coisa que o próprio James Wan faz, é uma marca dele, ele não costuma mostrar, né, as cenas de violência tão gratuitamente. Eu acho que a franquia foi se tornando mais gore, sabe? Do que é esse filme, sabe? Cara, assim, tem coisas pesadas no filme, mas não tem coisa extremamente violenta. Tem violências mais psicológicas, claro, né? Aí sim, não vou... Mas assim, de gore mesmo, tem tanto assim, né? Até porque eles não tinham nem dinheiro pra fazer isso. Nem dá. É porque eu acho que muito da beleza desse filme tá nessa sujeira que o filme traz, sabe? Então, quando você... Cara, aquele médico ir naquela... Chamar aquele banheiro de beleza, tá certo, porque é especial aquele banheiro. É especial. O Adam metendo a mão na merda, cara. Nossa. É uma parada, tu fala assim, cara, por que tu meteu a mão na merda de cara? Eu vou te falar uma coisa que pra mim é surpreendente. É aquele médico que parece ter dinheiro pra caramba e naquele motel. Aquele motel. O motel tem a porta arriscada, sabe? Tipo, motel vagabundo. Mas isso é o disfarce. Parece que alguém veio com a mão, assim, com a unha e saiu arrancando
porra, a tinta da porta. E eu falei, cara, que isso? Eu Esse não filme queria tem nesse vários lugar. bagulho muito louco, mano. Tem uns negócios A muito história é estranhos. muito doida mesmo. Então, essa sujeira desse mundo e essa decadência que tem muito a ver com Noir, eu acho isso muito Isso foda. vem de Seven total, né, cara? É, de Seven vem, total. porra, vem de Seven. O ambiente é muito Seven, realmente. Tem uma coisa especial na construção desse mundo, até conversando um pouco com o Rodrigo falou, na construção do próprio Jigsaw, tem uma pessoa que se simpatiza pelo Jigsaw, né? Uma vítima que se simpatiza pelo Jigsaw. Isso não é novo, obviamente, né, no cinema, mas não é uma coisa tão comum de você ver nesse tipo de filme, né? E aquela cena da Amanda é muito interessante pra construir esse mundo, né? Que você vê que ele tá cativando as pessoas, né? Isso é uma coisa que é trabalhada depois, não fica claro aqui isso, né? Depois ela vira ajudante dele, enfim. Mas é muito interessante ver isso, né? Porque a fala final dela é essa, né? Ah, não, ele me ajudou. No final das contas. Isso reforça... Tipo uma síndrome de Estocolmo, né? Tudo bem que, assim, a missão dela pra ela se salvar, talvez, comparada com os dos outros, seja mais soft. Porque, pô, ela não precisa o Daniel, Nossa, que eu achei isso? Ela tenso que- demais a dela. O cara Não, tava vivo. não. O cara tava vivo. Não. O amante Não. dela, o amor da vida dela, sei lá. Não, era um O desconhecido. amor era um da vida desconhecido, dela, um o último desconhecido, caso desconhecido, dela, Fábio. cara. Porra, o É, último amor da vida dela, pô. O cara não desita nem 10 segundos pra enfiar o bisturi no peito do cara, pô. O Fábio sempre se relacionou com muito amor. Não, e é maneiro porque isso constrói muito a moral dele e dá muita credibilidade pra essa moral dele, né? De salvação pelo sofrimento, né? Que é uma lógica, né, muito comum na sociedade. Absolutamente né? comum. Que tá Absolutamente incutida comum. dentro ali, principalmente do cristianismo, outras religiões, outras exatamente. filosofias também trabalham isso, mas é uma lógica que tá muito incutida ali, né? E eu acho legal ele ser esse vilão, né, que é como o pessoal falava, o Thanos, eu entendo muito o Thanos. Tem muita gente que acho que entende também o Jigsaw e concorda Isso com é ele. justamente isso, né, cara? Se tem um monte de gente que acha que bandido bom é bandido morto, tu imagina o deleite em ver esses de sol 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, cara. Não é, eu vou te falar que não é nem deleite. Ele vai achar assim, ó, agora é a chance do rapaz ali de conseguir ter uma vida agora mais digna. Só precisa enfiar uma faca, tirar uma chave e tá atrás do olho dele, porra. É só isso. Exato. É só isso. E eu já ouvi isso de pessoas religiosas. Colega de trabalho há um tempo atrás. Tinha, advogado é um negócio, meu Deus do céu. Ele era pastor, não lembro agora de qual denominação, e ele falou isso pra mim, né? Eu sou agnóstico e conversava muito com ele, de forma muito respeitosa. Cada um tem sua fé, enfim, cada um acredita nas coisas que né, servem pra você. E ele falou um dia conversando, né? A gente sempre conversou muito. Ele um dia falou isso pra mim: Caio, você um dia vai acreditar em Deus, porque um dia você vai passar por tanta dor que você não vai ter outra pessoa pra recorrer. E isso ficou muito marcado. Na hora eu falei, pô, que é isso mesmo? Você tá querendo que eu sofra, que eu passe por todas as piores dores do mundo pra poder acreditar em Deus? Ele, não, é porque é a forma que a gente tem de encontrar Deus. E eu achei muito curioso isso, né? Porque ele é um vilão que, ao mesmo tempo, é muito atual, né? Ele Da acelera o percurso. O Jigsaw só acelera o percurso. Você não tem que sofrer a vida inteira. Você sofre uma noite. E já encontra. Exato. Ele corta o caminho, né? Muito interessante você ter falado isso, Caio, porque quando tem justamente a passagem da Amanda, dela, né, tendo que se salvar, na parede tem um versículo que fala justamente sobre isso. O Jigsaw, ele é um representante. Isso aí é óbvio que ele tem uma questão moral, porque quando ele questiona o fato de que você não está sendo digno da vida que você recebeu de quem? Se a vida não é exatamente sua, é um presente de quem? Então, assim, isso vem de Seven, obviamente, né? Tipo Sim, assim, essa tem muito, influência. E claro que tem essa pegada em Jigsaw. E eu acho que é por isso que ele torna tão complexo e interessante o Jigsaw, cara. Porque ele tem... Cara, virou... Olha só, o Jigsaw virou linha publicitária de marketing digital. Transformar a pessoa, cara. Tipo assim, tudo agora... Qualquer produto é pra transformar. Qualquer experiência é pra transformar. Qualquer serviço é pra transformar. Entendeu? Qualquer experiência que você faz nessas imersões aí desses coach é pra transformar. E tem suas bizarrices. E às vezes você tem que andar na brasa, Tem que né? andar na brasa. Tem que andar na brasa. Tem que andar na exatamente. brasa. O Jigsaw fez mais do que um subgênero. O Jigsaw fez uma escola
de coach aí pra frente aí é muito louco. E a gente até conversou bastante sobre isso no Enquadrando 52, lá de Sinais. Olha aí, caraca. Pera aí que eu vou Caraca, procurar tamo- um Enquadrando aqui pra referenciar também, pera aí. Lá no Enquadrando de Sinais a gente até conversou bastante sobre isso, né? Sobre a necessidade daquele personagem, necessidade ou não, né? Que, enfim, a gente debateu lá, do personagem passar por tudo que ele passou pra poder renovar a sua fé. E é esse o discurso do Jigsaw, né? Você passa por isso aí. Eu não tenho o direito de escolher, né? Porque ele é um paciente terminal que dura eternamente, né? A doença mais lenta da história, mas tudo bem. É um paciente terminal. Então, a mim, eu não tenho o direito de escolher se eu quero minha vida ou não. Mas você tem esse direito e você não tá usando esse direito. Exatamente. E assim, é curioso até ter uma certa glorificação disso, porque ele faz isso com um personagem suicida. E assim, incutir essa questão moral, e eu acho até um pouco preocupante essa cena, que ela é uma cena, né, que não tem muita... Não é feita uma avaliação muito clara, uma moral, repreensão dessa cena, mas ele fala isso, né? Ele faz um discurso isso pra um personagem suicida. Né, tem um personagem suicida que ele fala assim, você não tá aproveitando a vida que... Inclusive, acho que é o cara do arame farpado, né? Ele fala, você não tá aproveitando, eu quero ver aí quanto você quer ou não. Não é arame farpado, é um arame cheio de navalhas, né? Então é até uma coisa que eu acho que envelheceu meio mal nesse filme, assim, não sei se é colocado da melhor forma. E aí você do mundo. pega, ó, o Gordon é de adultério, luxúria. Aí você pega o Adam, ele é o voyeur de tirar as fotos e revelar o mal, né? Tem essa questão da inveja, né? Tipo, então assim, no fundo tem essa relação óbvia, né, com essa pegada mais religiosa que há em Seven, com certeza. E se você pegar, né, cara, assim, quem não tem um pecado, né? Isso é a questão lá do que atira a primeira pedra, que é isso, né? Quem não tem um pecado, né? E pra ele tem uma coisa moral que, assim, ninguém passa, né? Na moral passa. dele, no final das contas. Ele pode escolher qualquer um. Mas ainda assim, eu acho que o filme constrói ele de uma forma... Ele parece ter essa visão muito moral e retocável, né? E pra mim esse é o grande problema desse filme, né? Coloca o telespectador tanto na perspectiva do grande personagem do filme, que é o Jigsaw, mas também na perspectiva do clausurado, do cara que tá passando pelo jogo, porque ele também, você vai enxergar ali certos desvios que você pode ter também, você pode ter tido, enfim, você começa a se posicionar e isso te dá uma relação aí de troca com o filme muito forte, cara. Eu acho que esse primeiro filme, pelo menos dos que eu me lembro, dos que eu vi, dos 3 primeiros, ele foi o que me causou mais identificação, assim, de memória. Ele é o melhor, dos 3 primeiros, ele é o melhor. Que seja, de fato. Eu acho que a identificação do público com esse filme, você se envolve muito com esse filme, em vários aspectos, né? O primeiro que, de fato, como você é jogado nesse banheiro, né, sem você conhecer os dois personagens, sem entender o que está acontecendo, você vai começar a vasculhar pistas exatamente como os dois prisioneiros ali. Isso já é um primeiro momento, você já se sente meio participando daquilo, né? O que tá acontecendo, né? Quando você começa a desconfiar que há pistas, você começa a vasculhar tudo, né? Você olha a chave indo pelo ralo e fala que essa chave vai ter alguma importância, caramba, tal. Aí ele encontra um baúzinho, tu fala, caraca, será que é a chave de não sei o que lá? Isso já é muito legal porque vai gerar envolvimento, vai gerar engajamento. Mas eu acho que tem um ponto também de você começar a tentar também compreender quem são esses dois personagens. E o filme te dá tempo, numa certa confusão, para usar todo o nosso preconceito pra gente enxergar quem são esses personagens. E quando você lembra que o filme é de 2004, isso fica mais forte, né? Porque você vai entendendo, o Gordon, ele é médico. Então a gente começa a construir na nossa cabeça que provavelmente ele é o protagonista e provavelmente ele é o personagem confiável, né? Ele é um cara bem sucedido, que tem uma família linda, blá blá blá, e ele tem muito a perder. Quem tem muito a perder, no geral, vai ser vítima na nossa pré-concepção. E quando você começa a olhar o Adam, é o contrário, né? Ele é desleixado, ele é de uma classe mais baixa, né? Você começa, esse cara não tem muito a perder, provavelmente ele não é vítima, sabe? Ele pode não ser o vilão em si, porque ele talvez não tivesse compostura pra isso, mas ele pode ser um ajudante, ele pode fazer parte desse plano. E aí você vai entendendo uma parada que talvez o filme vai tocar sem intenção, mas traz um debate interessante. Tipo, você tem um cara que é um médico, profissão que gera confiabilidade, gera status e tal, e você vai ter um cara que basicamente a gente nem sabe direito o que ele faz, que é lá o maluco pobre lá, o moleque. Você começa a enxergar que o Adam, ele é uma peça daquele jogo, uma ferramenta descartável de um jogo que tem como protagonismo o Gordon. Tudo aquilo é puro Gordon. É pra transformação do Gordon. O Adam, ele é uma ferramenta, uma pecinha descartável. Isso não deixa de ser um certo resumo da ópera da nossa sociedade, né, cara? Tipo assim, em que você tem as classes mais baixas, basicamente
elas são peças, ferramentas descartáveis, e que elas vão ser enxergadas quando, de fato, né, elas são necessárias pra alguma coisa. É bizarro, tipo assim, como esse filme tá tocando um pouco nesses nossos preconceitos, né, sem a gente perceber. Eu acho que mais em 2004... né, isso era mais claro, assim, hoje em dia a gente é mais safo. Mas eu achei interessante que eu não tinha percebido, Rodrigo, e agora você colocou isso junto na fala do Daniel, que de fato o jogo era pro Gordon, né? Não era pro Adam. O Adam tava ali só de passagem mesmo, né? Era só uma peça, ele tinha que morrer só. Exatamente. Bizarro. Exatamente. Absolutamente descartável. É uma vida desprezível. E aí você entra num ponto que é foda. Porque vamos imaginar que, obviamente, ele teve essa vida, entre aspas, desprezível na ótica do Jigsaw, porque os caminhos da vida dele tiraram muito das escolhas que ele pôde ter, muitas oportunidades que ele pôde ter. Ele fala, eu fotografo pra comer. Ele pode ter começado com uma visão artística de fotógrafo, não sei o que lá, e foi caindo numa miséria complicada. Né? Eu também não tô querendo fazer julgamento do trabalho do cara. Mas veja só, talvez essa falta de oportunidade dele gera nele uma vida em que o Jigsaw e muitas pessoas vão encarar como miserável, descartável, a ponto de fazer para ele só servir como peça de um jogo para um cara de um status maior. O pedágio tá pago agora, né? A gente pagou o pedágio moral aqui, né? Nosso pedágio ideológico foi pago aqui nessa fala do Rodrigo. Já foi. É isso aí, é verdade. Essa crítica, de certa forma, ela vai estar presente também, ao que me recordo, nos outros filmes. Mas aqui ela tá de maneira muito subliminar, né? Eu não sei nem se é uma crítica, não né? Não é nem uma crítica, né? Eu acho que é mais um reflexo da sociedade. É um problema do filme, né? Até porque, esse é talvez um dos muitos furos, né, dessa história, porque em teoria o Adam também precisa ter tido um crime ou um comportamento que, né, fosse absolutamente deplorável para ele participar do jogo, né? E ao que me recordo, não é o caso, né? Não é o comportamento dele, não é o desviante, não é esse. Ele lucra com o mal das pessoas. Exatamente. Mas o que é isso se não o direito? O advogado também lucra com o mal das pessoas. A gente tem um exemplo aqui. Isso é verdade. Não, e convenhamos também que o grande crime lá do Gordon foi ter traído a esposa e tratar mal os pacientes, né? Esse é o grande motivo, por isso que ele e nem é tratar mal, né? Ser frio com os pacientes, né? A régua moral do Jigsaw. Caio, vamos ser franco, na verdade o Jigsaw ficou puto que ele tratou mal o Jigsaw. Exato. Me tratou mal. Sabe um filme que, quando eu olho esse filme, hoje eu faço uma conexão muito forte? É Cães de Aluguel. Por conta da estrutura, da ideia de, você tá num ambiente com esses personagens, o grande lance do filme é a interação entre eles e, no caso, no Cães de Aluguel, identificar quem é o traidor, né? Aqui, identificar, sabe, tipo, qual é a solução desse mistério. E aí você vai tendo os flashbacks que vai construindo esses personagens, né? Que vai trazendo... melhor resolvido, obviamente. Não, tudo bem. Cães de Aluguel calma aí, né? Cães de Aluguel é foda. É muito foda, né? Mas o que eu tô falando, assim, em termos de estrutura do filme... Me lembra muito. É um ambiente só, né? Vai criando a tensão. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque eu acho o subtexto desses dois personagens, do Gordon e do Adam, espetacular, né? Eu só faria essa mudança de que o subtexto do Adam, pra mim, ele tinha que estar, né, acompanhando, fotografando o adultério do Gordon para a esposa. Eu acho que eles fazem isso, é uma parada assim, amarrou tudo, deixou tudo conectado, amarrado, melhor do que ele tá tirando foto pro detetive que foi expulso da polícia, agora está obcecado. Eu não gosto disso. Mas se não fosse isso, Rodrigo, não teríamos Danny Glover nesse filme. Esse é o único ponto que eu falo que o Danny Glover, ele é muito bom. Caraca, ele é muito bom, né, cara? Ele é muito Danny Glover ainda manda assim, eu peguei um abusador aí a 2 quarteirões daqui. A 2 quarteirões daqui, fica ligado. A sujeira está por essas bandas. Tá nesse bairro também. É o mesmo esgoto. Não, é muito foda isso, porque ele fala do esgoto, né? A sujeira. Esse filme tem um monte de pistas, né?
Por exemplo, o Jigsaw, ele tá com a caneta do médico durante a cena em que ele aparece no início, né? Então depois, quando você vê a caneta que tava na cena do crime, se você for muito atento e tal. Mas porra, ninguém vê isso, né? Pelo amor de Deus. O que é engraçado, né? Porque deveria ser alguém ligado ao médico, né? Essa investigação policial realmente tá muito falha. Pô, tu não tá ligando, Alguém cara. É tem a muito caneta do ruim, médico. cara. Eu falei aqui em off. Mas- Porra, o cara acabou de cortar o tornozelo e tu vê a perna dele lá no saco preto balançando. Porra, é muito engraçado, cara. O Adam pega o saco na merda lá, sei lá, nem é na merda, é a parte de cima. Aí ele tira, tu vê nada. todas as fotografias. Tipo assim, dá pra ver o bolinho de fotografia. Aí ele faz aquela cara dele de escondendo, assim, tem que esconder isso aqui, ele não pode ver. Essa interpretação deles é incrível, cara. Tipo, o filme tem tanto furo, mas é legal. Eu não senti tanto furo assim vendo hoje, assim, quanto. É que eu acho que eu me aceitei mais o mundinho, assim. Tu vai aceitando, nem vi né? tanto É divertido, furo, assim. é divertido. Sem sombra de dúvida, é divertido. Você tem que esquecer que ele é um idoso terminal. Isso aí realmente, isso aí você tem que apagar da sua mente. Ele é um super idoso terminal, tal qual o Logan, que você pode escutar no episódio número 9. Boa, moleque. Caraca, é. Porra, e o cara tomou um soro de alguma coisa lá que ele tá com o batimento cardíaco mais enfraquecido e ele tá lá na frente do médico, o médico não percebe nada, ele não vê aquilo ali, ó, maquiagem, que o cara tá imóvel. Porra. E sabe qual é o pior? Sofre do efeito George Lucas ao longo dos filmes, que depois eles vêm tentando ao longo das outras. Eu não sei quais que eu vi mais, tudo é igual pra mim. Temos um especialista aqui entre nós, vamos lá. Tudo a partir do 2 e o 3 ali, pra mim, é tudo a mesma coisa. Mas eles vão depois tentando explicar tudo do 1, todos os furos de roteiro do 1, eles vão tentando explicar. Não, porque ele tomou um soro que enfraqueceu o coração dele, por isso que ele conseguiu dessa forma. Não, porque ele tem ajudantes, os ajudantes é que ajudaram a sequestrar as pessoas e tal. Ah, cara, só aceita que o cara lá só é vai, uma entidade, só sei aceita. lá. Ele tá em meditação ali, tá no Nirvana quase, porra. Só aceita. Eles explicam até o boneco, cara. Eles explicam até o boneco depois. Pra quê, cara? Porra, pelo amor de Deus. É, porque e você tem que parar pra pensar que isso tudo acontece numa noite. Ele sequestra o médico, ele vai lá, entra dentro do carro do médico, fica lá, sai agachadinho do carro do médico, sequestra ele, depois ele vai pra casa do Adam, bota o boneco no sofá, se esconde no armário, faz barulho pro Adam acordar e aí sim sequestrar ele. O cara é muito, porra, o cara é muito... Cara, Não, foda. é um idoso ativo. É um idoso ativo. É um Exato, idoso, porra. aquele de hoje, filme entendeu? Red, aposentados e perigosos, sei lá como é que eu sou. Realmente. Caraca, Então, galera, muito obrigado por ouvir esse programa até aqui. Mas, de qualquer forma, Jogos Mortais é um filme que marcou, né? Então, ele marcou o cinema. Ele definiu um subgênero aí que depois foi ganhando força, né? Com o Albergue, com os outros, né? Serbian Film, que o Rodrigo falou, né? Acabou definindo esse subgênero e vale a pena a gente falar dele, né? Deu reconhecimento pra um diretor muito bom. O James Wan, né? Eu quero ver se nossos ouvintes, eles realmente aceitaram que a gente abriu mão de grandes clássicos para falar sobre Jogos Mortais. Vamos ver se a galera vai concordar com isso aí. É porque vai sair o 10, Rodrigo. Vai sair o Tá 10 ligado? e vai Não, são bombar o números, 10. Rodrigo, 10 vai números. bombar. A gente é igual o James Wan, a gente lançou o episódio, depois some, entendeu? É A gente isso diz aí. que nem participou, só fica recebendo os lucros. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, fala com a gente lá nas mídias sociais no Enquadrando, né? No Twitter em @Enquadrando_, no Instagram em @Enquadrando_oficial. E você pode também lá no TikTok, né? Em @Enquadrando_oficial também. Muito obrigado por ouvir. Ouçam esse episódio também no Orelo. Apoiem se puder o Enquadrando, que a gente agradece, né? Apoiem um produtor de conteúdo independente. A gente precisa. Muito obrigado. Um grande abraço. E bons filmes. Vamos jogar um jogo, Rodrigo. É.